Vamos lá, pessoal. Mais um episódio do podcast do Formiga, episódio 10. E hoje o papo vai ser delicioso, rapaz. Hoje a gente vai receber aqui um dos caras mais premiados aqui na gastronomia amazonense. Eu estou falando nada mais, nada menos do que ele, Chefe Naifon. Naifon, seja bem-vindo ao podcast do Formiga. É um prazer receber você. Já estava previsto aí, né, cara? A gente já tinha amadurecido essa ideia de a gente fazer um podcast, conversar um pouco, falar sobre a culinária amazonense, falar um pouco dos teus projetos, da tua história. Então, seja bem-vindo, se apresente aí para o nosso público. Boa noite, Formiga. Obrigado pela oportunidade, pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Para quem não me conhece, meu nome é Naifon Lima, nascido no Purupuru. Para quem não conhece Purupuru, eu vou explicar. É um distrito do Careiro Castanho, uma comunidade muito pequena. E eu vim de lá. Naifon, muita gente pensa que eu não sou amazonense, mas eu sou amazonense nato, do interior do Amazonas. E muito feliz, né, de representar a nossa cultura, representar a gastronomia. Eu como chefe de cozinha hoje, um chefe que defende a nossa culinária amazônica, um chefe que não negocia o nosso regional, não negocia o nosso tempero, a nossa etnia. E é isso. Vamos para cima. Né, como é que nasceu essa paixão, cara, pela culinária? Já veio dos tempos da tua família, da avó, mãe, enfim, como é que nasceu? Como é que surgiu essa ideia aí de, pô, eu vou trabalhar com comida? Já desde a infância tu já mexia com isso, junto com os pais? Então, eu falo que a gastronomia chegou na minha vida através dos avós, meus avós, da parte da minha mãe, que é de uma família tradicional na época. E quando começou o Purupuru, começou pelos seringueiros, né? Mas depois migraram para as grandes roças de farinha. Então eu venho dessa cultura. Os meus avós eram os grandes farinheiros que compravam, faziam, eles tinham uma indústria naquele tempo que era a casa de farinha. Então, assim, ainda tinha aquela política que os homens cuidavam da farinha e as mulheres cuidavam da Da parte da família, da família, casa. até na pesca, era da Aham. pesca. Então, a minha avó era desse tempo. Então, assim, a gente trabalhava, eu estudava o ano todo. Eu morava numa comunidade conhecida como Deserto. Então, eu trabalhava o ano todo. Quando era dezembro, a gente migrava das férias para casa da minha avó, mãe da minha mãe. Então, lá era onde começava tudo. Ela ia pescar e depois era muito menino, era muita gente, um monte de menino passar férias. Então, assim, a gente já passava para auxiliar. Então, aquele contexto, a gastronomia chegou, eu creio que chegou naquele exato momento, que era quando a gente espetava ali um jaraqui no espeto, levava para a boca do forno. Então, assim, para mim aquilo ali era animação total ali. Então, a gastronomia chegou na minha vida através da minha avó. Cara, eu também eu fui criado por muito tempo no interior, né? Minha mãe era enfermeira da FUNAI, minha mãe e meu pai. E eu trabalhei muito, vivi muito, trabalhei já. Eu criança, eu vivi muito essa experiência aí de ficar ali na beira do forno, enquanto eles estavam fazendo farinha, ao redor também fazia-se beiju, Beiju. né? Enfim, cara, várias guloseimas ali que, meu irmão, aquilo era a felicidade da criançada. Então, realmente, cara, essa fase da vida aí, né, que a gente passa no interior, vivendo isso, vivendo aí essa simplicidade, que é a vida do interiorano. Mas é uma vida muito feliz, cara. Não é uma vida cheia de luxo, mas é uma vida rica, rica em cultura e rica em vivência mesmo, né? A gente acaba tendo mais experiência, a gente acaba engrossando o calo, né? Sim, Mesmo. Tem tantas das coisas aí que menino de apartamento, vamos dizer assim, eles não conseguem resolver sozinho. E o menino do interior, não. O menino do interior, como ele já vem dessa labuta, vem desse negócio de tu vai resolver, as coisas não são tão fáceis no interior, então acaba que não tem muita opção. Ou tu resolve, ou tu não resolve, não é isso? verdade. E Formiga, assim, a gastronomia, ela começou esse reinado dentro de mim, assim, desde criança, porque hoje eu
se você for ver hoje, parar para ver a minha carreira, os meus pratos de autorais, é tudo baseado em cima daquilo que eu vivi na minha infância, que era ali, além de tudo, ter essa parte da cultura gastronômica que já existiu há muito tempo, que hoje me traz uma lembrança afetiva, que é lembrança da minha avós. A gente tinha que pegar uma canoa, tinha que remar 3, 2 horas para chegar na escola. Então, assim, hoje, quando eu falo da gastronomia na minha vida, eu lembro dos rios. E hoje, assim, é, 50% das nossas estradas ainda são aquáticas, que muita gente depende do remo, depende da canoa. Os ribeirinhos ainda vivem essa mesma tecnologia que está avançada. Eu, quando eu vou no interior, no meu interior, eu lembro disso. Eu faço questão de pegar o remo ali para uma canoa, para sempre lembrar que nós não podemos esquecer a nossa identidade, de onde nós viemos, e ainda tem resgate. E isso influencia muito hoje na minha carreira gastronômica, porque é a vivência, né? E a gastronomia está ligada à cultura, desenvolvimento, sustentabilidade. Então, isso tá, tá embutido no contexto ainda. E lá quando estava nesse tempo aí, já lá na casa de farinha, ali na beira, já sabia o que significava a palavra gastronomia, um chefe de cozinha? Esse desejo já vinha de lá? Ou ele começou aqui quando chegou em Manaus e aí teve que trabalhar, né? Já teve que buscar ali uma profissão, porque isso, sem dúvida alguma, é uma profissão. E aí eu queria te perguntar exatamente isso aí. Como é que surgiu esse desejo de trabalhar com a parte gastronômica, de abrir um restaurante, de ser um chefe de cozinha? Como é que começou realmente? Como é que nasceu essa história? Então, assim, o meu pai, ele tinha um estaleiro. Então, ele tinha naquele tempo, ele tinha uma empresa de fabricar barco. Então, ele colocava na nossa cabeça, ó, vocês quando tiverem, vocês vão para Manaus, vocês vão estudar engenharia de naval. Na cabeça dele era isso. Vocês vão para lá fazer engenharia naval. Então, até que chegou um dia, porque chega uma certa idade, você tem que migrar para a cidade. Eu creio que todo mundo que mora no interior vem para a cidade em busca de melhoria, em busca de um profissionalismo, de uma identidade, quando você passa a ser maior de idade. Uhum. E eu lembro que quando eu peguei o ônibus vindo do Purupuru, vindo da Ceasa, então eu passei pelo distrito e nunca esqueci a Honda. A moto Honda, eu falei, cara, eu vou estudar engenharia, eu vim pra cá, vou trabalhar aqui. E se passou-se alguns tempos e fui pro quartel. A minha vida começou no quartel, com 18 anos, assim, o desejo, o sonho de todo homem, de Aham. todo, né, ir pro quartel. E eu, graças a Deus que eu fui pro quartel com 18 anos, muito novo. E a minha cabeça era engenharia. Tanto é quando a gente faz aquela entrevista ali de não, engenharia naval, entendo de motor de polpa, entendo de rabeta e tal, beleza. E aí eu comecei a ver que era muito sol. Começou e todo mundo passou as sessões, muito pancada, sol, e eu fiquei pensando, eu falei, caramba, eu vim do interior para estar no meio do mato, sol aqui, tirando serviço em pé e tal. E aí apareceu o sargento Luizão, que era o taifeiro do quartel. Chegou lá no meio e falou assim: tem alguém que sabe fritar ovo? Aí eu falei: eu fritei uma vida toda quando criança. Eu falei: eu sei, chefe. Então vamos fazer um teste na cozinha. E aí foi quando eu fui para a cozinha. Quando eu cheguei na cozinha, veio a lembrança afetiva. Falei, não teve como esquecer, pô. E quando eu cheguei ali, eu me achei, eu me encontrei. Eu falei: caramba, aqui não pega sol. Aqui é só cozinhando, e aqui o cara come toda hora para eu ficar por aqui. E tem um ditado no quartel que diz assim, que a gente não pode jamais deixar de fazer amizade com o cara da cozinha, Os pés de banho, né? cara da cozinha, com o pessoal da guarita, né? É, Com a galera ali da guarita e com o escalante, os pô. Tu caras, vai fazer, a gente né? ações tem que estar. E aí começou a carreira do Naifa, do chefe Naifa. Foi quando eu me identifiquei, me destaquei super bem. E chegou o período do engajamento, eu engajei. Fui destaque na Boi, enfim. E foi quando eu vim de lá, já vim com o curso de cabo certo. Aí eu comecei a fazer tudo na área de gastronomia.
comecei a seguir a carreira lá dentro, eu comecei a me identificar. E daí eu não saí mais, família. Saí do quartel como terceiro sargento, passei uma temporada. E foi aonde eu estudei, tive o curso de taifeiro. Consegui sair sargento e chefe de cozinha. Hoje eu falo assim que em Manaus eu sou um dos poucos que tenho essa graduação de taifeiro, graduado em gastronomia, curso em intercâmbio, curso em internacionais. E hoje eu me sinto realizado como chefe de cozinha. Todo dia eu não vou falar que eu não aprendo, que todo dia eu aprendo, né? Aprendo com os colaboradores, aprendo com a nossa cultura, mas hoje eu não consigo respirar o se não for a gastronomia. Hoje ela faz parte. Eu falo que o bom cozinheiro, chefe, é só uma graduação que você ganha de responsabilidade, mas quando você ganha essa identidade de cozinheiro, você troca o sangue pelo azeite. Você faz uma transfusão ali, porque é o que você passa a respirar 24 horas. Então foi lá no quartel que tu aprendeu a cozinhar em grande Em grande escala, escala. né? Porque até então, imagino que tu já tivesse feito tuas experiências ali em casa, alguma coisa assim, mas coisas em família. Isso, Mas cozinhar para um batalhão, imagino isso. aí, eu acho que o tempero muda, né? Como acertar? Uma coisa é tu temperar 1 quilo de arroz, outra coisa é tu fazer 20 quilos de arroz. E aí qual é a 100 quantidade? quilos de arroz, É, né? e aí, como é que a gente faz para calcular esse lance da quantidade de sal, a quantidade de tempero, nesse tipo de situação onde tem que cozinhar em grande escala? Formiga, a gente tem uma base técnica e a gente tem o manual da gastronomia que é ficha técnica. Então você tem que aprender a lidar com isso. É o conceito do cozinheiro. E ali você vai às gramaturas. Hoje eu vou fazer 1 quilo de arroz. Vou dar um exemplo de uma ficha técnica rápida. Uhum. 1 quilo de arroz é 20 gramas de sal, 30 gramas de alho e 30 gramas de cebola. 1,5 litro de água e você frita o alho e coloca água, pronto, tampa ali 15 minutinhos, o arroz está pronto. E aí você multiplica sempre isso. Mas o grande fato, Formiga, assim, para você cozinhar em grande escala, todo canto você tem seu mestre. Eu tive um mestre que foi o Sargento Luizão, que era um cara muito antigo, que chamava, que era o Juran da gastronomia do quartel. Uhum. E eu nunca esqueci essas palavras dele, que hoje eu trago para mim até hoje e eu passo para minha equipe. E o cozinheiro ele tem que aprender o método de cocção. Hoje evoluiu muito. Hoje eu tenho 22 anos de profissão na alta gastronomia. E uma coisa que eu não esqueci foi isso, que ele sempre me falou e eu sempre trago comigo isso. O método de cocção, que são 10 métodos. Então, hoje, quando eu aplico dentro da minha cozinha e falo para meus cozinheiros, para meus auxiliares, ó, você quer ter sucesso na sua carreira de cozinheiro, nunca esqueça o método de cocção. Se você aprendeu nos seus cursos, ou até mesmo com seu chefe de cozinha, se você aprendeu o que é grelhar, o que é brasear, o que é saltear, o que fazer a cocção mista, o que é assar, o que é um grelhar ali rápido, você aprendeu porque assim, dentro da gastronomia todo mundo só conhece o que é frigideira, mas tem o wok, tem a saltese, tem as menores, então assim, tem vários tipos de Eu frigideira. sou um, cara. Para mim, Entendeu? eu preciso fritar um peixe. É a frigideira, É, ou então é o tacho, o né? tacho, É, então, Formiga, hoje na gastronomia a gente sente falta disso. Se você tá com esses métodos na sua cabeça, você consegue desenrolar qualquer coisa dentro da gastronomia. Mas você nunca pode esquecer o método de cocção. A minha próxima pergunta seria exatamente essa: quem foi a tua inspiração? Se veio da família, mãe, avós, ou se foi realmente aí, tu acabou de citar, que foi um sargento do exército, né? Que ele meio que te deu essa oportunidade, né? Isso. Meio que involuntário, mas foi uma coisa que aconteceu e acabou dando certo e isso se transformou na tua profissão, né, cara? Formiga, e hoje assim, é que eu falo, eu respiro a gastronomia. Mas você sabe que a minha avó, a minha família, ela já vem na lembrança afetiva. Isso aí já veio contribuir com a minha nos concursos. Eu fui preciso fazer resgate, né? O que que eu resgato? O que que eu lembro? Por onde eu começo? Não tem aquela situação que você quando chega no você é militar, Uhum. tem aquela
como eu vou, para onde vou. Não tem assim que Aham. já faz tempo que eu saí, mas tem essa. Então, assim, a gastronomia você tem que começar. Você sempre tem que estar caminhando na gastronomia, Formiga. Mas você não pode parar pelo meio. Você tem que começar e terminar. Se você parar no meio, você não concluiu a caminhada da gastronomia. Então, é assim, sempre que você começa, você tem que ter o começo, meio e fim. Né? Que se você tiver esses parâmetros na gastronomia, vai ser um sucesso. Mas aí, né, pô, tem uma situação. Quando tu tem uma identidade, por exemplo, o que eu vejo de diferencial ali no teu restaurante, ali no assado. Cara, o tempero, o sabor, ele já é característico do naipe ali. É, Então, a partir do momento que tu acerta aquele tempero, como faz para manter aquilo, né? E também trazer novidades, porque a gente sabe, você acabou de dizer que não pode parar, mas a gente tem que ter também a identidade do tempero. E você sim. tem a identidade do seu tempero. Provavelmente, possivelmente, tem algum cuidado especial, porque a comida não é simplesmente jogar sal, temperar e colocar no fogo. Tem algum cuidado que precede esse assado. Como é que faz para balancear isso aí? Manter essa identidade, mas ao mesmo tempo ter que inovar a todo momento. Como é que faz para balancear isso? Comigo é assim, o sucesso de um restaurante tem, tem uma, tu tem uma escada, no meio dela ela tem que ter três pedestais muito fortes, três bases. Qual é essas três bases? Você dá como dica aqui, você tem que comprar bem, você tem que estocar bem. Mas o comprar bem seria comprar no atacado, comprar um preço mais barato para que a tua margem de lucro fosse. Também, mas começa na matéria-prima, É a qualidade a do qualidade do material. produto. Então, quando Ah, se fala em comprar bem, eu não posso comprar produto ruim porque eu vou ter um bom lucro. Eu não posso pensar na minha margem de lucro é depois. Eu aham, tenho que pensar no que eu estou comprando, no meu produto. O que é que eu vou vender? Hoje eu falo assim, eu vou comprar frango. Mas qual a identidade do meu frango? Hoje eu trabalho só com uma marca de frango. Eu não negocio. Ela pode estar mais cara, mais barata, mas eu estou comprando bem esse frango. uhum, Porque eu vou estocar bem, para eu vender bem. Porque assim, quando eu falo em vender bem, é te vender um produto de boa qualidade, para você sim. voltar, né? Aí depois eu vou te responder para você marcar. Aí vem minha ficha técnica, que ela tem que ser obedecida. Todo restaurante, se você for pegar hoje, os grandes restaurantes, ele tem assinatura de um chefe. Aí vem aquela situação que o chefe ele não negocia, o chefe ele não pula a receita. Ah, não tem isso aqui hoje. Não, não tem isso, eu vou colocar isso. Hoje não é meu caso. Hoje eu trabalho com um cronograma e não é para eu descontar isso em cima do meu cliente. Então a minha receita é secreta, mas porém meus produtos são 100% de excelência. Então, isso aí, formiga, lá no final você vai chegar assim. Muita gente fala que o nosso frango tem cheiro de pizza, né? Mas todo mundo, o que que vem na primeira Pô, pizza é orégano, né? É, Mas só que não é isso, eu não tenho orégano na minha receita. Mas com o trabalho e com uma compra de excelência, com os produtos bons, porque assim, muita gente pensa e fala assim, o cozinheiro é mágico. O cozinheiro é mágico em cima de um produto de excelência. Ele não é mágico em cima de um produto ruim. não vai Tu tá pegar entendendo? um arroz tipo um, né, É, parboilizado, e querer comparar com um arroz. com o tio João, com o tio Eu Urbano, não queria nem falar marcas, né? mas, Pois é, né? mas Pegar um de ponta, enfim, são produtos mais populares, né? Que populares. alcança toda a massa populacional, né? São mais baratos, né? Obviamente, quem ganha um salário mínimo, pô, quem vive de Bolsa Família, É, como que vai comprar um arroz tipo um? Não tem condições. Então ele tem que optar a comprar um arroz ali de terceira, né? Então, infelizmente, essa é uma realidade. e aí vem aquela situação do chefe, né, Formiga? Vem assim, aonde eu quero chegar, para quem eu quero servir. Tem tudo isso, né? Qual é a classe que eu quero?
onde eu quero trabalhar, onde eu quero abrir um assado gourmet. Hoje a gente tem projeto para abrir outros assados, mas tem várias coisas que Tem que ser levado em é, é, consideração. um, é uma pesquisa de mercado. A gente está com um restaurante pronto, a gente está com uma ficha técnica pronta, a gente está que fica guardado em site. Que nem a gente fala assim para mim, tem gente cliente que liga, me passa a receita da tua pasta de alho. Como é que eu vou passar a receita da minha pasta de alho, que é o carro-chefe do frango do assado Ponta Negra? Né? Tem gente que pede. Então pede da Coca-Cola, Né? o segredo da Coca-Cola, Não tem né? como eu dar a receita da minha pasta de alho, porque é secreto, pode ser uma coisa que é a identidade de um chefe que assina para a empresa. Né? Então, isso é uma receita que a gente tem que ter muito cuidado. E dentre esses ingredientes que tu usa regionais, qual é o que tu mais gosta? Assim, aquele que diz assim, esse era para eu colocar uma pitada, eu botei duas, porque ele vai dar um sabor todo especial e ele não vai desqualificar meu prato. Aquele ingrediente que diz assim que "Porra, esse aqui é o mágico da culinária." Da culinária, da regional, formiga, tem um tempero que eu gosto muito dele, que ninguém pensa, é a pimenta de cheiro. É, realmente, cara, pimenta de É. cheiro. Mas só que assim, tem várias formas de você usar ela. E tem assim, tem muita gente que pensa que hoje assim, eu gosto de trabalhar muito com a massala. O que é a massala, formiga? A massala são dois ou três produtos juntos que você une e você faz uma mistura, é uma massala. E tem vários tipos de massala, mas eu tenho a minha, que é uma receita secreta que é onde eu coloco nos meus concursos, que eu não uso no assado, né? Que hoje o assado eu não tenho muito tempero regional dentro dele, porque assim as minhas carnes são importadas, mas eu uso ali um temperinho bacana no meu, eu já uso no tambaqui, né? Que hoje eu falo que o assado ele é um cardápio muito indeciso para quem vai comprar, né? Porque a gente tem três carros-chefe de pancada no assado. Eu digo porque eu vejo os clientes. Você compra no assado, você sabe que tem muita gente que vai ali e conversa comigo, provavelmente no final de semana. E fala assim, eu estou em dúvida, o que eu quero comprar hoje? Mas só que eu não opino na vida do cliente, eu fico calado para ver assim, até mesmo para ver, formiga, a minha análise sensorial, o que está acontecendo ao vivo ali. Porque quando não tá bom, vão no meu direct. E Uhum. fala ali, é normal ali, direto. Ó, não tá bom, o que aconteceu? Mas aí, a reclamação parte no sentido de que uma coisa que eu percebi ali é que tem um certo horário ali, meu amigo, e isso não é uma coisa ruim, não, viu, gente? É porque o produto é tão bom que acaba formando uma fila gigantesca. E tu sabe que cliente ele é meio impaciente, né, cara? Ele quer a qualidade, mas ele quer também um atendimento mais rápido. Só que chega um momento que eu já percebi isso, né? Durante o serviço, eu opto em almoçar lá também. Eu percebi que ali fica uma galera, meu irmão, fica até próximo da Da drogaria. subestação Da ali, da drogaria. drogaria, fica carro estacionado. E isso é bom, pô, né? Talvez o cliente fique um pouquinho chateado por conta dessa espera, mas isso demonstra a qualidade do teu produto e quão procurado é, cara. Então, isso aí talvez fosse uma coisa que um cliente poderia colocar como observação. Fazer o quê? O produto de qualidade, uma coisa que todo mundo gosta, quando tem uma alta procura, obviamente vai chegar um momento que dá uma certa gargalada. Como é que tu faz para administrar esse gargalo aí quando ele acontece naqueles períodos de pico mesmo que ele passa do imprevisto? Porque todo domingo tu sabe que vai bombar e que vai ter a fila. Mas tem o dia que a fila passa do que ela estava prevista. Como é que tu faz para administrar isso aí? Amiga, eu resumo assim, eu sou muito grato pela equipe que eu tenho. Hoje, eu tenho um chefe que me ajuda muito, eu tenho meus cozinheiros, tenho meus assadores. E hoje nós estamos lutando pelo atendimento no drive-thru mesmo de verdade. Você chega. Hoje eu tava com acho que 3 ou era 4 atendentes no carro. Então, assim, teve um cliente que falou para mim hoje assim, ele falou assim, hoje tá mais rápido do que ligeiro. Aí eu comecei, mas é porque assim, a gente trabalha já, a gente sabe a quantidade, assim,
A gente trabalha com meta, no delivery drive tem que ter isso. Então, assim, o pico eu tô preparado. No pico eu tô preparado hoje, então assim, hoje não tá dando 15 minutos. Você chegou, já tá encaixando. Agora, tem cliente que ele vai lá, ele compra formiga para o almoço e para janta. Então, Uhum. esse cliente que vai fazer esse tipo de compra já demora um pouquinho, porque ele vai fazendo ali uma compra mais específica. Mas quando se refere a carne, frango e os cortes de carne, a gente já está preparado para isso. E também tem os pratos executivos, né? Os Isso. executivos, eles já são mais fáceis de prever É, eles, né? mas hoje, com a demanda, formiga, o executivo ele está demorando mais do que o peixe, o frango. É porque o frango sai um, o executivo sai 10, né? Então, assim, a demanda do nosso executivo, que são nossas marmitas, que hoje é a queridinha do momento, né? Tem muito cliente que vai comprar a marmita porque hoje, assim, eu falo que o assado ele se resolveu numa segurança alimentar. Hoje eu tenho uma marmita que ela segura um impacto de 120 quilos. Ela entra numa espécie de câmara e ela entra numa injeção de aquecimento de 170 graus. E aí é no É bem cartucho, ajustadinho. então assim, isso aí foi um cuidado que tivemos quando nós fomos começamos a desenvolver o assado, não começou daquele jeito. Ali foi vários testes que foi feito, foi assim, Começou na muito bandejinha do. do isopor? Começou no isoporzinho Não, ou tu já optou já Não, é na porque assim, bandeja? o assado, quando eu cheguei no assado, o projeto já existia. Uhum. E eu cheguei, como foi que eu cheguei no assado? Eu cheguei numa consultoria, porque eu sou consultor em gastronomia Aham. também. Então, eu sou muito procurado no nosso estado para dar consultoria. Foi quando eu conheci, cheguei no assado. Então, assim, ali foi uma adaptação que foi muito dolorosa, porque o crescimento, formiga, ele tem dor, né? Assim, acho que o pessoal vê tudo pronto hoje, e pensa que é mil maravilhas, mas não é. Os bastidores é muito doloroso para a gente chegar até ganhar aquela fila, porque eu falo que Uhum. aquela fila, ela é presente aquilo ali. Ela é Sim. presente de um suor, ela é presente de vários dias acordando, vários meses acordando cedo, vários domingos que não tirei folga. Então são várias coisas que você se dispõe e determina para alcançar aquilo que nós temos hoje no assado. Então, é assim, é essa segurança alimentar que eu falo hoje. Muita gente liga elogiando a nossa demanda de delivery, que é muito rápido também. A gente tá. E todo dia a gente está melhorando, né? Porque hoje, depois dessa pandemia, desse pandemia que aconteceu no Brasil todo, no mundo todo, teve muito crescimento no nível de delivery. Então a gente não esperou cair isso aí. A gente abriu depois, mas a gente já veio adaptado para isso. Porque muita gente não quer sair de casa hoje. Hoje se você tem um local que você tem segurança e conforto na sua casa, é o que basta. Hoje, Na época da pandemia, você falou que o atendimento praticamente 100% foi no delivery. Vocês sentiram um impacto na economia mesmo do restaurante? Ou meio que o delivery ele conseguiu suprir ali a demanda do presencial? O público ele acabou se adaptando àquela realidade e aí conseguiu manter as contas. E aí como é que ficou? Como é que foi esse período aí, cara? formiga, se eu te responder, eu pensei que talvez essa pergunta, nós chegamos lá. Mas na pandemia eu era muito bem empregado. Trabalhava de CLT, né? E na pandemia, quando chegou a pandemia, eu não trabalhava em restaurante. Eu trabalhava no restaurante, mas eu não trabalhava por conta própria, assim, ainda não, nessa área. E quem começou essa migração foi minha esposa. Minha esposa, ela sempre foi muito empreendedora e na pandemia ela botou um delivery. Ela começou vendendo duas marmitas. Isso em casa. Em casa. Meio que para os vizinhos ali A gente para. tem uma história do restaurante que o nome é La Casa. Aham. Nós assistimos tanto esse filme na pandemia que nós colocamos um delivery com o nome de La Casa. E foi onde começou tudo isso. Começou essa loucura na nossa vida. E ela começou vendendo dos marmitas, que determinou que eu tive que pedir as contas do emprego, porque eu saía 5 horas da manhã, ela acordava 3 para cozinhar. E quando eu vi ela já estava com funcionário dentro de casa, eu falei, nós temos que tomar um rumo. É, Né? E aí foi quando ela disse assim, sai do emprego.
eu fui muito corajoso porque eu tinha um conforto, eu sempre tive um conforto, assim, graças a Deus eu sempre tive um bom emprego. Eu falo assim que mesmo na gastronomia eu sempre tenho um bom emprego para mim, né? Pelo profissional que eu me dediquei em toda essa carreira. E ela começou na pandemia, chegou o dia de nós vender ali 500, 400 marmitas. A gente ter ali vários motoboys na porta de casa, nós em casa na pandemia. E foi quando ela parou a pandemia, ela abriu o restaurante dela lá em casa. Que é aberto ainda hoje Não, ou hoje focaram não. Nós no focamos. assado? Foi quando chegou o projeto Assados e depois da pandemia eu migrei para o assado. Mas hoje a gente, o projeto dela ainda se encontra, né? A gente fechou. Inclusive nós chegamos a comprar um prédiozinho que hoje nós tem, que é um ponto comercial do La Casa. A gente abriu um restaurante, abrimos um restaurante num bairro, numa periferia, formiga, que era a mesma fila do assado. Hoje ninguém sabe disso que eu Aham. não conto para ninguém. Mas assim, a minha esposa chegava, ela olhava assim, ela falou assim: tem comida porque tem um monte de carro na rua e não é para visitar, é para vir pro O restaurante. restaurante. E no restaurante só tinha 6 mesas. Aí era Caramba. a gente comprando para comer lá, era a gente comendo no carro e o delivery não parava. E quando nós começamos, não tinha nada de sistema. Ela conseguia fazer tudo no manuscrito, aquele monte de comando para cozinha, Tudo no bloquinho, tudo né? no bloquinho. E o meu filho, o meu filho pequeno, tinha 5 anos, ele ia na feira com a mãe dele, comprava bombom, e ele dava como sobremesa. Então, assim, foi uma parte, assim, muito legal da nossa vida, assim, que foi quando a gente criou aquela massa, né? Falou, poxa, e engraçado A foi. massa que você fala é a pasta. Não, a massa que eu falo de começar a empreender, Ah, entendeu? Sair um entendi. pouco do CLT, assim, Aí eu pensei e que você estava falando da pasta diária. da receita Não, secreta. e eu tinha, e assim, no meu restaurante na época eu não tinha valor. Era engraçado que não deu tempo de fazer nem cardápio. Não tinha cardápio, não tinha. E era muito bacana que ia vários amigos meus, tinha gente que ia do Rio Preto da Eva, vinha de Presidente Figueiredo, vinha assim, vinha do Manaus todo. E vocês já tinham noção de cálculo de gasto, lucro? Ou o negócio era meio tipo, bora fazer e tá dando para fazer um e com o dinheiro de um fazer dois, então tá dando lucro? Como é que vocês já tinham essa noção financeira? Ou isso vocês foram aprendendo ali no decorrer do tempo? Amigo, o que você tem aqui, eu tenho na minha casa em forma de uma biblioteca. Eu tenho Voltada livro para para comida. gastronomia. Então, assim, eu sempre fui muito organizado em termos de precificação. Eu sou assim, quanto que eu vou gastar para fazer isso aqui, para comprar essa água para chegar até na mesa do cliente. Então, eu sou muito preocupado com isso, minha precificação, porque é uma situação que é muito grave hoje. Hoje, por isso que tem vários restaurantes que abrem, passa 1 ano, 2 anos, fecha. É porque ele não se preocupa com CMV. Então, esse cálculo a gente sempre, nós não podemos deixar a euforia levar a gente para uma derrota, Uhum. E outra né? coisa também que eu vejo muito acontecer, tipo assim, o empresário ele começa, aí ele começa a ver que ele já está ficando bem sucedido, aí o que, que ele inverte logo? Uma Hilux. Mete logo uma Hilux, aí compra uma lancha, compra jet ski, compra não sei o quê. Meu irmão, quando ele vai ver, tá mais atolado de dívida do que não sei o quê. Aí ele é obrigado a vender aqueles bens. Só que quando ele vende já por um preço muito abaixo do que ele comprou. E aí, meu amigo, quando ele dá fé, ele quebrou. É porque assim, no Brasil não é fácil ser empreendedor, né, família? É Não, difícil. não tem como você crescer sem pagar imposto, porque as portas não se abrem, né? Então você tem que optar. O crescimento, é que eu sempre falo, o crescimento ele gera dor. E uma das dores é isso, são os impostos, né? Dentro desses ingredientes aí que você costuma usar, acho que tem algum assim que ele é bem pouco valorizado. As pessoas não gostam de usar porque acha que aquilo ali não agrega. Enfim, tem algum desses ingredientes que você percebe que ele é pouco explorado e é justamente nesse aí que tu investe e vê que tem resultado?
Formiga, hoje no assado não. No assado tem um tempero que eu uso do frango, mas hoje o meu tempero é mais à base de técnica, cara. É que eu falo, hoje o grande tempero, formiga, tá no método de cocção. Que hoje, muita gente vai nos assistir aí e vai ficar, pô, o que que é o método de cocção? Mas se você aprender a usar na sua cozinha um método de cocção e colocar na cabeça dos seus Colaboradores. colaboradores, do seu chefe, dos seus os assadores, eles não podem. Vou te dar um exemplo. Eu quero o frango. Vou te dar um exemplo do frango. Ele nem dá, mas o frango, eu vou assar o frango de brasa. Beleza. Mas eu vou vender ele daqui a 1 hora. Qual é o método que eu vou aplicar? Como eu vou deixar essa carne? Um grande ponto é você ver quantos por cento de temperatura você vai tirar, você vai atingir no interno daquele frango. Porque o frango não é carne. São os sucos, as bioglobinas totalmente diferentes. Uma proteína é vermelha e outra é proteína branca. E tem um peixe que é a base de água. Então você tem que aprender esse método, que é onde vai ser o sucesso. No frango é onde vai chegar um frango assado, mas porém não avermelhado. Porque assim, não é só aqui em Manaus. Mas assim, é difícil você vender frango e peixe pro amazonense, pro manauara. Porque o manauara ele sabe comer frango e sabe comer peixe, E por incrível que né? pareça, o manauara, quando ele vai fazer um peixe, ele não bota muita coisa, né? É, O peixe é lavar, botar sal e botar sal e no limão. churrasco, na É, churrasqueira, né? Igualmente o frango, igualmente a carne. Eu vejo que às vezes eu faço um churrasco, alguma coisa assim, a gente compra a carne, lava, joga o sal grosso ali em cima e cozinha, né? Mas claro que não vai ter o sabor do assado, né, cara? Porque é uma coisa que está sendo feita em casa, é uma coisa que não tem o tempero adequado ali. E a minha próxima pergunta é basicamente relacionado a isso. O tempero para ele agregar tem a ver com o tempo de que ele tá ali para assar? Se ficar muito tempo ali, aquilo pode prejudicar o sabor do tempero? tem tudo a ver. Ainda mais quando você trabalha com frango espetado. Então, aquilo que eu falo, o método ele começa aí. O frango que eu vendo hoje, eu trabalho com eles 48 horas antes no molho. O molho fechado, selado. E assim eu vou. O E aí peixe, ele cozinha primeiro para depois dourar e assar. Tudo tipo assim, ó, eu vou colocar para assar aqui, mas ele vai ficar numa temperatura mais baixa. Para ele cozinhar primeiro. E quando ele já estiver bem cozido, que eu vejo que a carne já está suculenta, aí eu coloco ele para dourar. É mais ou menos assim que isso, é funciona. porque assim, a nossa máquina ela tem o fogo baixo, o médio e o alto. Então, é aquilo que eu falo. O assador ele tem que aprender essa técnica. A hora que é para cozinhar, a hora que é para assar e a hora que é para finalizar, para dourar. Nós temos aí uma cocção mista no nosso frango. Não é que nem na brasa. A brasa você coloca, você tem só que assar. O nosso frango de televisão de cachorro, não, ele passa por uma cocção mista. Então é onde vai se dando o pulo do gato. De onde vem essa história da televisão de cachorro? Tu sabe de onde é que surgiu Cara, essa ela história? tem várias histórias, né? Várias, você É vê, por conta você. do formato ali, É, daquele dispositivo, e aí os cachorros ficam olhando ali e a é sala. também, mas também tem história também da televisão de cachorro que em São Paulo, ele, na época, eles colocavam a televisão de cachorro e onde ficavam várias pessoas de rua agarradas com o cachorro e não ficava olhando só o cachorro, mas sim um morador de rua. Aí pegou, mas assim, é várias São histórias, versões, né? invenções como eu tenho uma especialização também em história da gastronomia, mas só que isso eu não tenho uma formação concreta nisso. Eu sei que no assado tem seu São ditados populares, né? populares, que Ah, eu não posso dizer, não, isso é concreto, que nem eu te falo do método de cocção. Mas são histórias que vai passando de geração para geração, né? né? E como é que tu faz para... É um desafio isso, eu imagino, transformar temperos tradicionais
coisa que é do cotidiano aí da população, do interior, em prato gourmet. Por exemplo, tu vai pegar um tucupi, tu vai pegar uma pimenta de cheiro, uma pimenta do reino, um pirarucu, e vai transformar isso num prato que a gente vai classificar aqui como um prato nobre, né? Um prato bem elaborado. Então, como é que tu vê esse desafio para transformar o simples no nobre? O gourmet ele já tá falando, né? Você tem que reunir. Primeiro, Formiga, eu falo assim, ó, que o cozinheiro ele tem que estar com mão, coração e mente. Se você tá com a sua mente, porque o prato ele começa, primeiro ele começa em falar, depois ele vem para sua mente. E depois ele vem uma combinação de sabores que já começa um trabalho. Aí que você vem para a lembrança do comfort food. É que eu te falo, no meus concursos gastronômicos que eu ganhei, eu não negociei o meu regional. Eu trabalho 100% nele, eu faço algumas fusões. Mas aí é onde entra o meu tucupi. Agora, teve a caixa surpresa do o Abrachef Amazonas. Uhum. O que que veio? Só para te entender, que é uma pergunta muito bacana que tem a ver com o campeonato estadual ganho aqui no Amazonas esse ano. A minha caixa surpresa veio, olha o que veio, veio a matrixã, que foi o prato principal, veio o tucupi, farinha d'água, aí A caroçuda. a caroçuda, aí veio o macarrão, que veio para trabalhar o macarrão espaguete. O que que tem a ver macarrão com tucupi? Pergunta para uma galera aí que só Né? tem aquilo na cozinha lá, tem tudo a ver. Veio o queijo parmesão, um queijo parmesão, e eu ainda tive que colocar ainda um manjericão, pô. Um manjericão golda, que é uma folha bem bacana. Aham. E quando eu vi aquilo ali, cara, Falou, eu putz, falei, o que me que eu ferrei. faço disso aqui? Aí falaram pra mim, na minha caixa vem a live, tu tem que usar tudo. E aí, Formiga, é onde que entra a gourmetização e a inteligência do cozinheiro. É que eu falo. Sempre, onde você conversar comigo, eu vou insistir no método de cocção, porque foi uma coisa que eu busquei e eu me aprofundei nessas técnicas, que eu posso trazer aquilo do simples, só com temperatura, eu levar para um sabor ali, uma explosão. Foi o que aconteceu. Eu fiz um velouté, reduzi o tucupi. E o que é esse velouté O aí? velouté você pega essa água e se ela tem, mesmo você cozinhando essa água, ela não vai reduzir, Uhum, vai só que ela evaporar. não vai engrossar, correto? Mas quando você pega um tucupi que é feito de goma, ele vai encorpar, porque ele vai reduzir. Então isso é um velouté, é uma redução. E Uhum. nessa redução você vai agregar sabor. É onde você entra com alho, você entra com a pimenta de cheiro, você entra com um pouquinho de pimenta do reino. Só que no meu eu fiz ao contrário. Quando eu vi aquela farinha caroçuda, eu já batia no liquidificador. Aí eu fiz o beiju de frigideira. Aí que vem a lembrança afetiva, porque lá do interior, Formiga, não existia pão. Pão, isso pra gente não existia. Na É minha época verdade. não existia. O É que que macaxeira, é cará. macaxará, é girimum, mas só que a minha avó e a minha mãe, ela pegava a farinha, ela peneirava, ficava bem fininha, ela pegava, jogava numa água quente e elas faziam assim uma bola. E de lá elas faziam o beiju e fritavam. E faziam um beiju que era muito gostoso. Então, por incrível que pareça, Formiga, nos 4 concursos que eu ganhei, 4 anos seguidos, em todos os 4 eu coloquei o beiju de frigideira. Mas porque por sorte ele caiu ou logo no início tu pode dar a opção de montar o teu prato? Esse agora, esse último agora, agora o estadual, veio essa farinha caroçuda eu Aham. bati, né? E os outros eu coloquei proposital porque eu queria ter uma lembrança. Porque eu imagino assim, deva ter fases classificatórias, né? Sim, Na primeira fase tu chega lá e tu leva um prato, né? Seria mais ou menos isso? isso. A classificatória, para a classificatória, tá sendo assim. Eu falo que hoje os concursos gastronômicos tá muito difícil. Ou você estuda para você estar dentro e você desenvolver, porque hoje assim não tem mais ninguém, hoje não tem mais ninguém tolo. Você cria um prato para classificar, porque para classificação eu fiz o senhor capitão.
capitão é o mesmo da nossa avó lá, que é o arroz, o O arroz, o feijão, a feijão, farinha o e a RO, o massa. RO do almoço, Aham. que é aquilo ali, só que eu recheei com uma bochecha de pirarucu dentro dele, eu gourmetizei. Aí entra a gourmetização, e eu fiz uma redução de tucupi negro, e aí foi onde eu entrei com uma tuilha amazônica do tucupi, que foi o senhor capitão, que eu classifiquei, que foi para caixa surpresa. Então, na caixa surpresa, você não tem nada que você está esperando. Então, assim, é a hora que entra o seu método para você fazer a evolução do prato gourmet. Porque, assim, ó, você vai para qualquer canto, formiga, mas a matéria-prima ela não vai mudar. O que vai mudar vai ser seu método de conclusão que vai ser aplicado no seu empratamento. Entendi. Entendeu? Quando o público vai lá no restaurante, lá no Assados Gourmet, ele vai em busca de uma experiência gastronômica ou uma experiência cultural? Porque tu trabalha com, via de regra, né, com produtos regionais. Então, eles vão em busca de uma experiência cultural, gastronômica, ou simplesmente eles vão porque está na hora do almoço e eles vão lá para comprar um almoço? Eles vão em busca do produto de qualidade. Hoje o meu público é esse. Hoje eles vão no assado por uma identidade, por uma assinatura, e eles sabem que eles não vão errar. E qual é o carro-chefe hoje do Assados? Assim, Hoje, aquele prato que, mano, ó, hoje a gente vai trabalhar com todos os pratos, mas podem ter certeza que esse aqui vocês vão ter que fazer aqui uma certa quantidade, porque pode fazer que não tem errada. Esse aqui é o Coringa, vamos dizer assim. quer ter briga, deixa faltar o frango de televisão de cachorro. É incrível, né? Mas por toda televisão de cachorro é briga. Então, assim, a gente tem que estar preparado para ele. Tem outros pratos, mas é que eu falo assim, hoje eu não O posso. chefe O chefe mesmo. hoje é o frango de televisão de cachorro. Tem o peixe, a gente tem nossos cortes argentinos, uruguaios, as costelas VPJ. Mas hoje o frango a gente é um prato que nós não podemos deixar faltar. E qual é a tua receita, cara? Aquela receita que te caracteriza, aquela que diz assim, ó, mano, essa aqui, ela é a receita do Chef Naiphon. É aquela que é o teu, é a tua identidade, vamos dizer assim. Tu tem uma receita que tu diga assim, mano, essa aqui é a que eu apresento, é meu carro-chefe, é a minha identidade, é a minha apresentação. E a minha identidade, eu gosto muito de apresentar que hoje não se encontra no assado, por nós trabalhar com assado. Mas hoje é o peixe. É uma especialidade minha, principalmente o pirarucu. Hoje eu não abro mão desse cara, por ele tem. Eu acho que a nossa gastronomia, formiga, tem que ter Mas representatividade. o pirarucu, ele tem no assados, Não, ele é só nos outros locais que você trabalha. Você serve o tribunal, isso. Hoje, qual? a gente tem um contrato com o tribunal, tem um restaurante, um anexo ali, Tribunal de Contas de do conta do Estado. Estado. E aí eu já vou fazer essa próxima pergunta, justamente nisso. O Chef Knife, ele pretende expandir o assados gourmet para praças de alimentação, shoppings, ou não, cara, o meu foco áreas nobres, Ponta Negra é uma área nobre, né, É, cara? Então, tipo assim, se eu tiver de abrir, eu vou abrir em Veralves, eu vou abrir uma outra filial na Ponta Negra, e enfim, como é que funciona a cabeça do empresário, né? Ele já está pensando nessa expansão da empresa do Assados Gourmet? hoje, como o chefe de cozinha executivo, o projeto é esse. É essa abertura. Hoje o projeto assado não é entrar dentro de shoppings. Podemos entrar, mas não com esse nome, né? Mas hoje o assado por meio da identidade dele é voltada para isso, para essa classe média ali, Ponta Negra, Vera Alves. Mas para dentro de shopping e praça, eu acho que eu acho não, tenho certeza que por eu assinar o cardápio, o assado gourmet, ele não tem nada a ver com shopping e nem praças. É porque grandes restaurantes, eles começaram, né, nas avenidas ali. Um exemplo é o Picanha Mania. O Picanha Mania ele começou na Constantino Neri,
E aí ele foi expandindo, hoje Picanha Mania tá dentro dos shoppings, né? E não só o Picanha Mania, tem outros também. Então, por isso que eu te fiz essa pergunta, porque seria natural, né? Uma expansão vai chegar a um tal ponto que a procura vai ser tanta que tu vai ter que ter vários pontos ali para atendimento. Isso vai facilitar até mesmo a entrega pelo delivery. Tipo, um cara pede uma comida do Assados do, sei lá, Manoa. Aí, em vez de mandar a unidade da Ponta Negra, eu mandaria uma unidade que já tivesse mais ali próximo, né? Seria mais ou menos esse o raciocínio. Mas aí tu já deixou claro que o foco esses grandes centros mais voltados para atender esse público que tu se Sim, propôs. hoje o assado está focado para essa classe. Né? Podemos, nunca vou dizer que não, a gente ir para o shopping, mas podemos ir com outro nome, com uma outra pegada, com uma outra assinatura de cardápio. E Uma coisa mais popular seria é, uma coisa mais. não, eu acho que é uma coisa mais gourmetizada mesmo, também por ter, eu acho que vai entrar na próxima pergunta, uma assinatura mesmo. É porque a identidade é Chef Knife Assados Gourmet. Né? Então aí quando você entra com uma outra identidade, com outro nome, pode ser que as pessoas não associem isso Isso. ao Chef Knife, né? Então isso pode ser um complicador. É, Uma outra pergunta que eu ia fazer para você também, e eu já até me perdi aqui no guia aqui, pessoal, eu faço um guiazinho, aí eu mando pro convidado para ele não ser pego de surpresa, né? Ainda que no meio da entrevista aqui vai surgindo outras perguntas que não estão aqui no script. E aí eu acabo pegando aí o convidado de surpresa, mas nada que vai deixar ele em saia justa, não. Tá bom? Então, pessoal, a próxima pergunta que eu ia te fazer era justamente essa, né? Qual foi o teu maior desafio já enfrentado na cozinha? E aí, pode ser que tu queira aprofundar um pouquinho mais daquele início lá da cozinha, em casa, né? Daquela muvuca, daquele sanhaço do teu início da carreira lá com a tua esposa. o meu grande desafio começou no quartel. Porque assim, eu cheguei e um ano e meio depois, 2 anos, já era terceiro sargento. Então veio aquela responsabilidade. A partir de hoje, tu é um terceiro sargento, tu vai ser o chefe da cozinha. E aí foi quando eu comecei a estudar, me aprofundar na gastronomia. E assim, acho que tudo é Deus na vida da gente. E hoje o Chef Knife sempre teve relacionado isso na minha vida. Sempre comigo o grau tá mais em cima. Sempre a cobrança comigo, isso veio desde o início, porque eu me cobro muito. Eu falo que eu não durmo direito quando eu tenho eventos, quando eu tenho algo para fazer uma performance diferente, e eu sempre dou o meu melhor. Eu não faço assim, hoje eu vou fazer meia boca. Então eu sempre trago comigo esses desafios, como hoje nós temos o Lerrar também, um assino no cardápio do Lerrar. Que O Lerrar é o quê? é o buffet Ah, sim. Lerrar, que hoje nós atendemos só a parte executiva. Então, é um trabalho com umas mesas gastronômicas muito bem ornamentada, ornada. Então, assim, eu venho com essa pegada muito forte de ter minha identidade mesmo, que eu não gosto, formiga, assim, de ser comparado com ninguém. A minha identidade gastronômica, ela é muito minha mesmo, assim, é muito eu. Uhum. Eu assino 100%. É eu e, assim, quem olha sabe que a minha identidade foi ali. E ali teve sono perdido, ali teve saia justa, ali teve muito suor, muita dedicação. Então a minha carreira toda foi essa. E eu sempre, Formiga, tive várias saias justas, mas eu sempre, de 12 anos pra cá, eu sempre tive, eu acho que por trás de um homem tem assim, quer dizer, tem uma grande mulher. E eu tenho hoje uma grande profissional do meu lado, que ela sempre me apoiou muito em toda a minha decisão ela não é gastrônoma, ela não é da área, Ela é né? autodidata, Ela né? é da área de saúde, né? Ela da área, como eu fez a área de saúde, mas ela é autodidata assim na gastronomia, ela se identificamos muito com isso. Então assim,
Passamos várias saias justas, principalmente essa em 2019, no pico da pandemia ali, ela chegou e ela falou assim, vamos empreender. E eu não disse não para ela, porque ela me obrigou a tá ali com ela. E já tem tantas saias justas que no final sempre dá certo na gastronomia. Sempre. E era essa a pergunta que eu ia te Sempre vai fazer. dar Já, certo. já passou por algum momento assim engraçado, ou até constrangedor, durante esse período da gastronomia, seja no atendimento ao cliente, meio que assim sei lá, uma gafe, alguma coisa assim engraçada que tu já presenciou ou já participou durante esse tempo aí do assado? Tem alguma história aí para contar pra gente? Sei lá, um frango que explodiu na hora que. Formiga, um dia desse eu passei num assado que uma cliente, eu nem falei pra Adriana, mas foi num assado, um sábado desse. Eu tava lá e a mulher veio comprar, porque ela ouviu na rede social falar muito. E ela falou que veio para comprar por causa do Chef Knife, que é a divulgação que eu faço no Story, no Instagram. Aham. E ela falou, engraçado que a gente vem comprar aqui e ele nunca tá aqui. E E tô eu, falando contigo. não, falando com a atendente, eu Uhum. tava atrás dela. Aham. E, infelizmente ela comprou, foi embora, eu não mexi com ela. Entendeu? Ela foi embora e eu, porque assim, o pessoal fala para mim que eu me transformo na hora que eu tô trabalhando. Eu sou muito brincalhão, mas na hora do meu trabalho, eu foco muito, amigo. Eu me preocupo muito hoje da forma que aquela comida vai. Já teve algum prato que pensou, tu elaborou e não deu certo? Aquele que, puxa, eu tentei, pra mim ia ficar bom, mas não deu certo. Vamos deixar ele por aqui, deixar ele na gaveta. Formiga não, porque é aquilo que eu te falo, eu trabalho muito com momento de cocção. Tu fala muito desse método. Tu poderia explicar assim mais detalhadamente o que significa? Que é? Qual é o passo a passo desse método? Como utilizar esse método sabendo que você nunca vai errar, porque quando você faz isso, você vai estar seguindo um passo a passo ali que ele vai te levar ao sucesso daquele trabalho. Você faz bife na sua casa? É O normal. bife cebolado, como é que você faz ele? Eu corto o bife. Não, aliás, o bife já vem cortado, né? Já vem passado ali na máquina. Eu jogo um pouquinho de óleo dentro da frigideira, corto uma cebola e frito, ué. Pois é isso que é o método. Aham. Porque se você frita demais, ele não fica borrachudo. Se você fritar ele demais, Cara, eu tenho um problema, eu e minha esposa. A gente gosta do bife bem frito. E diz que isso é um crime para gastronomia, né, é, cara? Tipo, a carne ela tem um ponto. E as pessoas acham que aquilo que está saindo ali é sangue. Mas na verdade aquilo ali são bioglobinas, né? bioglobinas. São, São os são, sucos, são os é, nutrientes da carne. isso. Porque fala assim, sangue. Sangue é quando o boi tá vivo. O boi tá vivo, tem sangue, Não, corre. sangue não fica na Não carne, fica fica. dentro dos vasos. É do vaso. Eu vou te chamar para um método. Aqui, formiga, comigo. Vamos lá. Vem aqui. Aqui, ó, comigo. Pode apertar aqui, aperta aqui. Pega bem aqui. Aqui em Aí mim, aperta. Como é que tá aí? Tá duro? tá denso. Vai pro segundo. Segundo dedo. Segundo dedo. Aqui, Não, o segundo. Olha pra mim aqui, ó. Vem pra isso aqui, ó. tá. Aí, agora aperta lá. Como é que vai Tá ficar? duro. Vai pro segundo, terceiro. Como é que tá? Mais duro. Como é que tá agora hoje? É. Então, isso são os métodos de cocção. Se você frita o bife demais, ele vai ficar assim, duro. Aqui não tem nada de nutriente, aqui só tem fibra. Você tirou toda a É bioglobina da só carne. uma massa. Você tá comendo ali só que você tirou tudo que tinha que ter na carne. Então, o sucesso do assado hoje é isso, é porque nós usamos isso, ó, os métodos. Cara, quando eu compro o almoço, eu tô de serviço, normalmente não, todas as vezes, o almoço que eu compro, ele dá pro almoço e janta. Eu considero muita comida ali. O cara comer aquele tanto de comida ali, todinho só no almoço, mano, o cara tem que É, estar com o estômago bem vazio, ele tem que ser bem, bem gulosão mesmo, porque, é. cara, eu divido aquilo ali.
Não é porque eu não quero comprar janta. É porque realmente é muita comida e eu acabo dividindo, fracionando. Se eu fosse comer aquele tanto de comida no almoço e depois ter que jantar de novo, meu amigo, eu acho que eu tava com uns 100 quilos, velho. Hoje nós temos um sério problema, Formiga, em questão de isso faz parte do atendimento e da venda. A gente tem uma tabela de venda para os clientes. A quilograma certo por pessoa, o quilograma de arroz, o quilograma de farofa, o quilograma de macarrão, o quilograma de carne. Hoje muita gente fala que a minha marmita executiva é cara. Mas se você for pegar, Mas R$ 29, é, caro, velho. eu sigo, a minha tabela por pessoa. Aham. Eu não abro mão. O bife é 130 gramas por pessoa. Eu sou um tipo de líder, um tipo de cozinheiro, de chefe, de gestor, que eu faço assim, ó. Eu não olho para quem está do lado aqui, do lado desse copo. O que que é isso? O que que é isso, chefe? É meu cliente. Eu não olho para minha concorrência. Eu busco vender o meu cardápio da maneira que o mercado está me pedindo. Eu não vou fugir disso, porque a pior coisa é tu fazer uma propaganda enganosa. É tu vender algo que de repente bate uma fiscalização, ele vai lá no manual do consumidor e vai dizer, pô, mas tu tá cobrando isso, por que que não tá isso? Sim. Né? Então, assim, hoje nós temos um preço justo, mas nós temos uma gramatura justa. E é muita comida, cara. É, Eu posso dar né? certeza pra vocês que é muita comida, Né? velho. Porque assim, a marmita é uma comida popular, né? Muita gente tá na cabeça, vai comprar uma marmita porque é comida papião, vamos ali. Não. E hoje o assado ele se preocupa em selar uma marmita, em colocar dividido, que é pra você falar assim, se chegar alguém e falar assim, deixa eu pesar essa batata individual. A minha farofa tem 40 gramas por pessoa, pode pesar lá, tá lá. Como faz para administrar isso tudo? Porque a empresa já não é tão pequenininha, cara. Hoje tu já consegue colocar alguém de confiança que vai fazer isso por ti? Ou ainda tá ali tu tendo que fazer essa fiscalização, tu tendo que fazer esse controle de qualidade? Como é que tu tá fazendo isso agora? Graças a Deus hoje a gente tem um líder em cada unidade. Além de eu ser o chefe executivo, eu tenho o nosso é, dentro da gastronomia, Formiga, tem a nossa pirâmide, que começa pelo nosso chefe de cozinha, operacionais, aí vem nossos cozinheiros, vem os nossos auxiliares de cozinha, vem os nossos repositores, aí depois vem os nossos assadores. Então, assim, se eu respeito essa hierarquia dentro de uma cozinha, eu não vou ter problema. E hoje a nossa mão de obra ela é assim, eu tenho meu chefe operacional, claro. A gente vai ter porque nós somos ser humano. O ser humano sempre ele vai oscilar, a gente nunca vai estar bem, porque assim, Hum. eu falo que é a única profissão, Formiga, que eu falo é, na face da terra que você não pode estar mal. Se você tiver mal, porque assim, você entende que é E uma isso reflete no reflete, prato. porque começa assim, ó, é uma vida que foi ceifada para é a cadeia alimentar. Ah, Isso aí é a cadeia alimentar que nós estudamos ali no início de tudo, né? Que é uma cadeia de suprimento que vai chegando e que você vai alimentar uma pessoa, você vai alimentar uma vida. Então isso é muito sério. Se você não estiver bem, você não vai conseguir transmitir algo maravilhoso. Então é o que eu falo, você tem que estar com mão, coração e mente preparado para isso. Claro que você não vai acertar todo dia, mas você vai lutar. e aí a importância de você ter aquela receita para que você saiba que a quantidade é aquela, Sim, né? Porque eu vejo muito cozinheiros assim que são cozinheiros do dia a dia mesmo. É, mano, é que ele já é tão bom, ou ele já se acha tão bom, que ele não tem um cálculo de medida. O cálculo de medida dele é: vou jogando aqui, eu vou provando, tá bom, tá tudo bem. E eu imagino que lá deva ter um controle de porções isso, tudo do tempero. porcionado.
Porque assim, aí é onde tem o erro, Formiga, onde acontece o erro. Porque assim, quando uma empresa cresce, não pode ter o frango do Nike hoje, amanhã o frango do Formiga. Na quarta-feira o frango do João, na quinta-feira o frango do Nike. Ou E seja, não, se- cada cozinheiro colocar um tempero não, diferente, vai. não existe isso. Isso tem um frango do Assad. Todo mundo assina pro Assad. O tempero tem que ser o É o mesmo. mesmo. É o mesmo tempo ali É, de... são, os métodos são o mesmo para todo. Então, assim, a gente não pode fugir e não pode sair dessa estratégia. A gente tem um cardápio que é assinado e ele tem que ser seguido. Quando você não faz isso, aí você tem, claro, até com a gente, família, que tem esse controle e oscila, entendeu? Tem dia que aquilo que eu te falo, tem dia que não vai estar 100%. E é onde chega o líder. Ele chega ali para somar, para ajudar, para motivar, porque tem isso, você não tem que estar motivando sempre a galera ali para não ter esse problema. Eu vi um vídeo há, há um tempo atrás na internet que falava negócio sobre a pizza. E aí a mulher disse que ela era formada em gastronomia, por isso que ela sabia disso. É verdade que a azeitona na pizza ela é colocada lá para que quando você peça a pizza de vários sabores, você coma um sabor, em seguida você come uma azeitona para limpar o paladar, para que você possa apreciar o outro sabor de forma limpa. Isso tem alguma consistência Então tem, mas a melhor forma, formiga, assim, é a água. para limpar o Para paladar? limpar. Essa é a melhor forma. Assim, tem muita gente que cria métodos que fala assim, ah, isso aqui tira, vai dar certo. Mas assim, eu ainda sou um cozinheiro que eu não gosto de fugir. Tem coisas que você tem que evoluir, mas tem método que você não pode abrir mão. Água, mano. Pode pegar uma água para nós? Já acabou ali a do Knife já tá bem. Ó, pessoal, vai entrar aqui, ó, a esposa do Knife. Entra aqui com ele aqui. Ó, ele falou tanto dela aqui, ó. Olha lá, entra por trás aí para dar um beijinho nele, para aparecer aí no vídeo com ele. Ó, essa aqui é a mulher responsável pelo sucesso do Knife. Se não fosse ela, ele não teria o restaurante, porque ela que começou o negócio, né? Então, tá tudo ok aí na Tudo água? ok, tudo ok. Beleza. O outro vídeo que eu vi também era o. Quem era, meu Deus? Era o. Aquele francês, se eu não me engano, O Jacan, Jacan, que ele falou que tem o segredo para fazer o miojo. Ele falou, ó, o miojo, quem sabe fazer o miojo é o melhor macarrão do mundo. Aí ele foi falando lá das formas de se fazer, formas de temperar o macarrão, enfim. Então, cara, o cozinheiro ele tem esse know-how de transformar o simples sim. no gourmet, né? Isso é alta gastronomia, né, Formiga? É que eu falo. Até para se fazer o macarrão tem técnica. Eu falo assim, que o nosso macarrão é diferenciado. O nosso macarrão é diferenciado. Ele tem um tempo de cozimento, ele tem que estar Tem al um dente, tempo. ele não pode cozinhar demais porque ele vai ficar liguento. Toda a massa é o dente, né? E aí você passa por um processo de escalfamento, muita gente não sabe, mas você cozinha água quente, escalfa ele e coloca um branqueamento com água gelada. São dele. Como é que é? Você, Tu cozi... coloca água Não, gelada, você coloca ele para cozinhar em água certo? quente. Quando você tira, tem gente que joga no escorredeiro e vai para o escorredor. Você Tem pega gente tipo ali, eu, você joga ele numa água gelada. Ele vai parar o método de cocção dele, vai estancar. Então ele vai ficar o dente, vai ficar um macarrão macio e liso, e brilhoso. Ah, então o que deixa ele liso não é o óleo? É também o óleo, mas só que assim, muita gente interpreta que é o óleo, né? Mas tudo isso então são os métodos que Hum. entra, né? Para tornar uma massa agradável ao dente, é você tirar ela na hora certa. E hoje, o que não pode faltar lá no Assados Gourmet, no restaurante do Nai? Acho que o frango O frango, ele é é né, o carro-chefe. o carro-chefe, é o É, famosão. De tempero, o alho.
E a culinária, ela é uma forma de preservar a cultura? Ela seria uma forma de você preservar a sua identidade, preservar as suas raízes também? Muito. Eu falo que é por isso, Formiga, que nós não podemos abrir mão do nosso regional. Porque quando você tem o regional, você está abrindo, você tá abrindo espaço para o mercado para trazer muitos povos que foram esquecidos. Uma outra pergunta também é o seguinte: a gente fala muito sobre o que tu faz para os outros. Então, tu é uma pessoa que serve, né? Tu tem as tuas receitas, tu tem os teus segredos, tu faz os melhores pratos, elabora os melhores pratos. Mas e o chefe Naipo? O que, que ele gosta de comer? Ele é mais simples na gastronomia? Ele gosta do simples ou ele gosta do mais elaborado também? Eu gosto de comer a comida da minha esposa, cara. Pois é, mas aí ela segue o ritmo Naipo de Não, cozinhar, ou tu gosta da comida dela pelo lance da simplicidade mesmo? formiga na minha casa eu não cozinho. É difícil. Porque assim, eu gosto muito de um frango frito, eu gosto de um bife. E de verdade, cara, assim, eu acho que na hora H uma farofa de salsicha ali, no rápido ali, cara. Macarrão com Um sardinha, macarrão, uma farofa de conserva pra mim. ovo com Ovo, farinha e arroz. um ovo, farinha, isso aí. Pra mim, na verdade, formiga, na minha casa não falta ovo, cara. Eu gosto muito de uma farofa de ovo. Eu tô num projeto agora, até agora de emagrecimento, passando pela educação alimentar, então, O nome desse ultimamente. projeto se chama Mojaro. Não, não é puxado, não. Olha, eu emagreci 10 quilos, cara, com Mojaro, tu acredita? Eu comecei a tomar o Mojaro, entrei de férias, né, no começo de outubro. Eu ia te perguntar isso. E aí, cara, eu emagreci, simplesmente eu emagreci 10 quilos. Mas, assim, não é que ele tirou o meu apetite. Ele só me fez selecionar melhor as comidas. Então, antigamente eu comia feito desesperado. Hoje não, cara. Hoje, assim, eu como bem pouquinho. Pra ter uma ideia, pô, eu nunca pensei que eu ia comer o mesmo tanto que a minha mulher come. Minha mulher come um pouquinho, cara, no prato. E eu peço para ela colocar o mesmo tanto que ela coloca para ela, eu peço para ela colocar para mim também. Justamente para que eu tô tentando fazer essa reeducação alimentar. E, pô, tá dando super certo. Assim, eu não tenho nada contra o Monjaro e se eu pudesse eu até recomendaria, porque, cara, deu certo. Formiga, Deu certo com os meus força. amigos estão perguntando se eu tô tomando um Mondiara. Eu não. Eu tô tomando aquela injeção de Semacol, entendeu? Eu tô fazendo uma reeducação mesmo assim, dura. E tu acha que o fato de tu ter que todo dia cozinhar, todo dia provar, isso contribui também para dificultar um pouco a perda do peso? Ou tu poderia, não, é sacanagem minha, eu poderia, assim, cozinhar sem precisar provar. Porque a gente fala que a comida, a gente começa a comer ela com os olhos, né, cara? Tu tá vendo aquilo todo dia. Como suportar isso aí, vendo isso todo dia? É difícil. Formiga, você sabe qual é a identidade do cozinheiro? Não. É a bom. Ele tem que provar. Tem que provar. Não existe. Eu falo assim, prove. Se não tá bom pra ti, você vai colocar por quê? E não existe chegar assim, você provou ou não provei. Putz. Sabe que É, eu já ouvi isso no MasterChef? é a identidade do O chefe cozinheiro. pergunta, né? Você provou o seu prato? Aí a pessoa diz: Não, não provei. Como é que tu não prova teu próprio prato? E quer É, que eu prove? é tua identidade. Tu tá vendendo teu produto, não tem como. Não existe tu chegar assim, como aqui mesmo você tendo uma ficha técnica, você tem que provar. Eu tô 2020, 22, 20, 22, 23, 24, 2021. De 2021 para cá, eu acho que foi o meu primeiro concurso que eu ganhei. De lá para cá, eu participei de todos na região norte, não perdi. É, e isso é, concluiu a minha forma de pensar, formiga, que é impossível você estar vendendo seu prato e você não provar.
Sua identidade. Tem algum tempero que tu possa dizer assim, mano, esse eu não gosto, não. Esse eu não uso de jeito nenhum. Não suporto esse tempero. Tem algum? Eu Não não precisa ser amazônico. Tempero. Eu não uso em forma assim faz mal mesmo. É a pimenta do reino, eu não uso no assado. Faz mal? Faz Como que mal. faz mal? Ela para quem tem problema de gastrite, Ah, apendicite, sim, isso sim, sim. contribui muito. Então, assim, eu não é um tempero que eu não goste. Ela traz Ela, sabor, ela irrita irrita. o trato É, isso. digestivo. Agora é uma forma de cuidado, porque alimentação é cuidado. Então, Aham. assim, eu tenho me preocupado muito e estudado um pouco dos ingredientes que vem te trazer benefício, ingredientes que você vai para um restaurante, você come, fala, pô, passei mal. O que eu comi? Então, assim, hoje a minha preocupação é isso, Formiga, é do meu cliente chegar. Eu não quero ele só hoje, eu quero ir para sempre. Então, assim, eu me preocupo com alguns ingredientes, um que eu não tenho na nossa cozinha do do rei. É uma coisa que a minha esposa reclama muito quando a gente às vezes vai comer por aí, ela diz, amor, essa carne tá só amaciante. E o feijão, quando não é o feijão, ela diz, olha, eu acho que eles botaram carbonato, uma coisa assim. Por que, que eles colocam esse tipo de troço aí pra durar mais? Não, lembra no início que nós começamos? Aham. É o começo, é a compra. Você vê, Ah, é porque o feijão era é duro duro, eles e colocam. eles é o subterfúgio que eles utilizam ali para amolecer o feijão, amolecer a Hoje a carne. gente tem uma venda de feijão grande no ponto incrível. O tanto de feijão que nós vendemos no Ponta Negra. Sim, nosso produto é muito bom. Nós trabalhamos com produto de excelência. Tu vende uma faixa de quantos pratos ali, mais ou menos, executivo? Não vou nem colocar ali frango, carne, peixe. Comida tem uma quantidade significativa. Não dá assim para. Varia. Eu não, varia muito, mas tem uma venda bem significativa hoje de marmita. Tem algum sonho gastronômico assim que tu ainda quer chegar, ainda quer alcançar? Ou tu pode dizer assim, porra, não, cara, eu sou um cara realizado. Ou tem algum. Pô, eu quero chegar ali. Abrir um restaurante por assinatura. Como assim? Tu já não tem o assado? Já assinei vários pratos, mas eu estou falando da minha assinatura, minha gastronômica regional. Para sentar e eu vender meu produto para meus clientes. Eu tenho uma quantidade de clientes certa para eu atender. Hoje eu quero fazer meu restaurante, eu quero atender no máximo 100 pessoas. Ah, então seria um atendimento VIP. VIP, restaurante por assinatura mesmo, ali a minha venda por antecipação, entendeu? Esse é um sonho que ainda falta ser realizado. Um aroma que te traz lembranças da infância, que te leva lá na casa de farinha, lá naquele tempo lá da tua avó, da tua mãe. Um jaraqui frito, isso aí é impossível de esquecer. A simplicidade, né, É, cara, do interior, o peixe peixezinho, não tem como. o arroz com feijãozinho misturado, o capitão. É Pô. impossível. E um conselho que tu dá para quem tá começando agora. O cara tá lá na casa dele, começando igual o Naifo começou com a esposa dele ali, entregando um pouquinho de marmitinha, e ele quer, se Deus quiser um dia, se transformar num grande chefe. Qual conselho você daria? Persistência e dedicação. Não tem formiga vitória sem. Não existe guerra sem batalha. Você vai ter que abrir mão de muita coisa para você se tornar. Eu não falo nem tornar um grande chefe, mas qualquer profissional da área que você se dedicar. Mas hoje a vida de um grande cozinheiro se resume em dedicação. E para a gente finalizar, qual a mensagem que tu deixa aí para essas futuras, para a futura geração de novos chefes? É, dedicação, enfim, qual o conselho que tu daria para quem pretende se tornar um chefe de cozinha hoje renomado e principalmente que trabalhe voltado para essa gastronomia regional? Formiga, hoje o pessoal eles confundem muito o que é a prática, a publicidade, o marketing. Eu entendo que
o pessoal estão colocando o carro na frente dos bois. Então, a mensagem que eu deixo hoje para essa juventude que está chegando, primeiro pensar na prática, para depois ele ir para o marketing. Não existe você começar no marketing para ir para a prática, porque a carreira de um chefe ele é muito curta, entendeu? Então, ou você começa aprendendo a cozinhar e esquecer que a cozinha é prática, pessoal. A cozinha ela é vivência. A cozinha ela é dedicação. Não existe. Hoje muita gente fala assim, me olha, pensa que eu vim de hoje. Não, eu tenho 22 anos de carreira, de muita dedicação. Quantas vezes, Formiga, eu não abri mão? Eu, 3 anos e meio, passei 3 anos e meio sem tirar um domingo. Acredita, sem Para tirar um. dar uma Sem, passeada. eu passei 3 anos e meio, tô tirando agora. Eu ainda nunca passei um dia de semana na minha casa. Dia de semana, eu não tirei. Então, muita gente. A mensagem que eu deixo, quem quer ser um cozinheiro de ponta, é ele abrir mão disso. E tem diferença de cozinheiro para chefe? Ou um chefe naturalmente é um cozinheiro? Todo cozinheiro um dia ele se torna um chefe. Um chefe é um status que você vai ganhar. Mas você É se o é o know-how. know-how. Você tem que ser um cozinheiro. Um cozinheiro dedicado, que não esqueça das técnicas, um cozinheiro que sabe elaborar um cardápio, um cozinheiro que sabe fazer uma ficha técnica, que hoje está difícil. E existe hoje, assim, no Brasil, no contexto geral, o falso prato amazônico. Tipo, ó, hoje a gente vê que o açaí, por exemplo, o açaí, se você provar o açaí mesmo puro, você vai ver que ele não tem nada a ver com o açaí que os caras estão vendendo lá fora. Misturado com goma, misturado com tudo quanto é praticamente o corante do açaí sendo vendido. Então, já está acontecendo isso, das pessoas fazerem uma imitação da culinária amazônica. Comigo está acontecendo aqui mesmo, na nossa região. É quando você deixa de dar valor para o seu regional. É quando você pensa em vender e não ter qualidade. Hoje acontece, mas tem hoje aqui em Manaus mesmo. É os açaí batizados, não precisa nem de sair daqui. Mesmo, é que eu falo, amiga, nós não podemos. Naif, eu não negocio no regional. Nos concursos que eu ganhei, todos lá fora. Eu estava fora, ganhei agora Fortaleza, o Norte lá. Eu não abri mão da minha gastronomia lá. Eu estava lá e eu apresentei ela lá. Eu não tive medo de ir com ela lá e eu ganhei lá. Então, assim, mas eu levei a minha identidade. Eu vendi o que estava em evidência. Então, hoje, nos torneios do Amazonas, quais foram que tu já participou? Participei do Enchef e o Labrachef, os dois últimos. E como ficou lá a tua classificação? No regional eu ganhei todos que eu participei, ainda não perdi nenhum. Aqui. Aqui, Tu já participou daqueles programas ali na época da Nath Nascimento? Eles faziam ali um The programa. Box. O The Box, isso, por Não, o The exemplo. Box é porque é para amador, né? Ah, ele é para É, iniciante, para né? profissional é o Labrachef e o Labrachef hoje que está em evidência. Mas A eles Associação não Brasileira de convidam, Chef. tipo assim, pro profissional dar dicas. Tem os jurados, né? Aham. Os jurados. Ah, entendi. Aí, Eu vi aqui que tu trouxe uns troféu, seria o o troféu? troféu. Esse aqui é do Norte, Aqui, ó. foi em Fortaleza. Vou colocar aqui, ó. Aqui, deixa eu ler aqui. É, curso gastronômico Abrachef Final Nacional 2025. Primeiro lugar, Em Fortaleza. região norte, chefe de cozinha profissional. Cozinhar é um ato de transformação. Fortaleza, Ceará. Esse aí é do. Esse aqui é no Nacional. Terceiro lugar no Nacional. Terceiro lugar no Brasil. Simplesmente é o terceiro mais top do Brasil. Isso nesse campeonato, né, gente? Nos próximos, a pessoa vai
obviamente buscando uma colocação cada vez melhor. Cara, só de você chegar num concurso nacional, isso já mostra todo o teu potencial, porque para te chegar num nacional desse aqui, tem quantas etapas que tu tem que ter vencido dentro de casa, né? A gente costuma dizer que a gente custa ser reconhecido, muitas vezes a gente não é reconhecido dentro de casa, e às vezes o reconhecimento ele vem de fora. E aí você fica conhecido lá fora para depois ficar É, conhecido dentro. Graças a Deus, o contigo está acontecendo ao contrário, né? Está tendo um reconhecimento dentro da região, né? é assim, Formiga, a gente tem que lutar pelo nosso, né? Eu acho que primeiro a gente tem que limpar primeiro, dar valor pro nosso regional. Então, assim, hoje é o que eu falo. Eu, eu não vou trocar meu filé pelo pirarucu, eu não vou trocar meu bacalhau pelo, desculpa, o bacalhau pelo pirarucu, eu não vou trocar o salmão pelo meu tambaqui, pelo meu tucunaré. Então, assim, ainda falta muito, Formiga, falta muita coisa, assim, porque hoje, incrível que no norte, aqui na região norte, Manaus, ele não é valorizado pelos nossos governantes, pela nossa Secretaria de Cultura, pelos nossos governadores, pelos prefeitos, a gente não tem essa valorização. É nós por É nós. nós por nós. Porque assim, é incrível. Se você viaja, vou citar aqui, os vizinhos do lado aqui, os do norte, você chega lá, Formiga, você fica impressionado como é valorizada a gastronomia. Não estou falando do chefe, Tem uma eu estou estrutura falando da por cultura trás. gastronômica por trás que nos abraça. Em Fortaleza nem se fala, cara. Disputei Macapá, nem se fala. Em Belém nem se fala. Então, assim, tudo para se tornar um estouro, você não consegue andar sozinho. Você precisa de muita gente para se tornar, porque a gastronomia ela é cultura. Ela assim, tem uma representatividade muito grande. Tem o Chef Knife que busca, tem outros que buscam, mas assim, a gente precisa de apoio. Eu não estou falando de apoio para o Chef Knife, mas sim para dar valor à nossa cultura, para levar o nosso peixe, para levar o que nós temos de melhor, para apresentar para fora. Isso não depende só de mim, né? Então assim, tem tudo isso que a gente pode fazer que é para ver um reconhecimento. Então, assim, hoje o reconhecimento para a gente aqui no norte, para os chefes do norte aqui, principalmente do Amazonas, é muito doloroso porque nós temos que custear tudo. Hoje a gente tem que custear tudo. Hoje eu agradeço, Sai tudo do bolso. sai tudo do nosso, mas assim, Mas vocês já não procuraram, tipo, angariar patrocinadores? não, hoje, graças a Deus, temos patrocinadores na minha É, porque doma. eu tô Eu vendo aí vim que com a, tem mais né? patrocinador do que clube de futebol, né? Né? Então, assim, Pode, se quiser falar sobre eles aí. eu tenho o Master Frigo, que é o nosso fornecedor de proteínas, que está com a gente ali, é o meu patrocinador oficial. Eu tenho o General Viso, que é um escritório. Tenho aqui um de carro, que é o Adriano. Tenho aqui a ótica, a Asus. Tem muito aqui. E tem o Eu tô oficial, vendo aí. né? Oi, passa o contato do podcast do Formiga aí, cara, pra fazer para patrocinar aqui também o nosso podcast. E falando em patrocinador, pessoal, chegou a hora agora de a gente falar um pouquinho do patrocinador do podcast do Formiga. Hoje, eu tenho um patrocínio nacional de uma empresa chamada Wavi, que é uma empresa de drone de combate a incêndio, que é voltada para atendimento nessas situações de incêndio florestal, incêndio urbano. Não é uma empresa que adaptou um drone para combate a incêndio, não é uma empresa que ela projetou o drone para que pudesse atuar em combate a incêndio. Então, vou colocar aqui para a galera aqui, a gente ver um pouquinho sobre a UAVI, como é que ela funciona, um pouquinho da história dela. Muito importante para a UAVI, agora aqui em São Paulo, Escola Superior de Bombeiros, nós tivemos aqui uma inédita, com certeza, que quebra muitos paradigmas, principalmente no florestal. Hoje a UAVI fez um teste de simulação de combate, estamos no meio da mata, mostramos ali com um pequeno córrego, um pequeno rio, mais de 200 metros de mangueira, podemos ter ali uma linha de ataque eficiente. Isso é só um pouco de hoje. Nós mostramos como que é o nosso sistema de cargas,
o Corpo de Bombeiro Militar do Amazonas adquiriu 2 aeronaves dessas. Hoje a gente tá bem equipado, ó, cara. Aprendemos muito, ouvindo eles, apresentando a nossa empresa, mostrando que a UAV, ela só cresce junto com os bombeiros. E agora, junto com essa, muito obrigado a todos. Foi a gente muito mais para vocês. Um abraço, pessoal. Tecnologia sempre é bem-vinda, né? Claro, cara. Então é isso aí, pessoal. O Avi, um abraço aí pro meu amigo Vitor Mascarenha, CEO da empresa. É um parceiraço, cara nosso. Quando ele veio aqui em Manaus, ele veio aqui no podcast. A gente fez um bate-papo aqui muito bacana. É um cara muito simples, é muito inteligente. E apesar de toda a inteligência, de todo o know-how que ele tem nessa área de tecnologia, porra, é um cara que, meu irmão, dispensa comentários. O cara veio aqui de boa, tranquilaço. Agora, essa semana, ele estava na China apresentando esse dispositivo. Imagina, o cara está simplesmente no berço da tecnologia apresentando um produto tecnológico como o drone de combate a incêndio da UAV. Então, porra, parabéns aí, o meu amigo Vitor Mascarenha, da empresa UAV. E aí, pessoal, eu já convido aí empresas que tiverem interessadas em patrocinar o programa também. A gente está disponível aí, está recebendo patrocinadores também. A gente está começando agora, a gente está no 10º episódio, né? Então todo patrocínio sempre é bem-vindo, né, cara? A gente vê que tem uma estrutura aqui, tem gastos, isso aqui com certeza precisa se manter. E para que isso se mantenha, a gente tem que desembolsar. Por enquanto, o negócio está saindo tudo do meu bolso, exceto alguns patrocínios que a UAV está proporcionando para a gente. Mas, com certeza, com o tempo, as coisas vão se ajustando e os patrocinadores vão chegando aí, se Deus quiser. Vamos trazer, vamos marcar. Bora? Então, Naifon, se despede aí da galera, cara. Porra, o papo super, super descontraído aqui. Porra, falar sobre comida. Meu irmão, eu te confesso que tá dando. O estômago tá pedindo uma comidinha, mas vamos lá, daqui a pouco a gente dá uma merendada aí. Fica contigo aí, se despede da nossa galera. Amiga, só obrigado pela oportunidade. Isso aí é como nós conseguimos mostrar a nossa cultura através do seu canal, comunicação. Tá vendo ali, você é muito curtido na rede social. Então, quero mandar um abraço para toda a minha família, para os colaboradores do Assados e para os meus patrocinadores, o Frank da Master Frigo, o Alessandro, Dani, Adriano, Dona Marluce, General Viso, Bruno Gás. Então, assim, o pessoal que sempre estão comigo ali. E um abraço para minha esposa. E boa noite. Boa noite. Aí, ó. Só para eu não deixar passar em branco, pessoal, tem um patrocínio que vai entrar agora que se chama Renatec. É uma empresa de refrigeração do meu amigo Renato. Meu amigo Renato já pediu, ele disse, ó, Felipe, próximo podcast, já pode anunciar aí que eu tô dentro do hall de patrocinadores. Então, Renatão, tamo junto aí. Vou colocar aqui embaixo aqui o número de contato da Renatec. Quem precisar aí de serviço de refrigeração, e aí eu já indico para ti também, pô, o cara da melhor qualidade, é um cara certificado pela Passa o Mideia. contato pra gente Já aí. passa o contato, precisar ali de manutenção lá no Assados ou até em casa mesmo. Sim. Irmão, pode ligar pro cara, ele que faz a manutenção dos meus ar-condicionados. Essa semana a geladeira deu um problema aqui por conta de queda de energia. O cara veio aqui em menos de 20 minutos, o cara solucionou meu problema. Falou, Felipe, ó, isso aqui é uma placa que queimou, não tem jeito, a gente tem que trocar a placa. Trocou a placa, ficou tudo certo. Então, ó, Renato, Renatec, pensou aí em serviço de refrigeração, é com meu amigo Renato, é só ligar e vai lá, contrata o serviço dele, porque o serviço é de qualidade. Profissional habilitado e certificado. Tamo junto. Um abraço a todos. Fui. Tamo junto, meu irmão.